Três coisas que nos impedem ou que separam nós de andarmos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:14 diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Essas três coisas vão te surpreender, mas a última, muitas pessoas praticam isso e nem percebem, de forma inconsciente. A primeira coisa que nos faz impedirmos de sermos guiados pelo Espírito Santo é quando nós olhamos mais para as nossas necessidades básicas do que para aquele propósito que Deus tem. Quando Abraão ele estava indo para a terra prometida, aquele lugar que Deus tinha falado para ele ir, ao ele chegar naquela terra, ele percebe que aquela terra é seca, aquela terra não é próspera, aquela terra não é abençoada, aquela terra está passando por um momento de crise, um momento de fome. E quando Abraão percebe isso, ele pega e fala assim: bom, lá no Egito tem o rio, lá tem comida, lá é uma cidade mais próspera, eu vou descer para o Egito. E Abraão, ele mesmo sendo o pai da fé, mas nesse momento ele pega e olha para dentro de si, ele olha para as suas necessidades. Ele esquece do chamado de Deus, ele esquece da promessa que Deus tinha feito para ele e ele sai daquele lugar e ele desce para o Egito em busca de alimento, em busca de comida, em busca de suprir as suas necessidades básicas. Olha só o que acontece depois de tudo aquilo que Abraão, ele quase perde a sua mulher Sara, ele traz uma concubina, né, uma escrava, a Agar, junto para dentro da sua casa. Depois ele vai ter relação com a Agar, depois ele vai ter o filho Ismael com a Agar, depois todas as consequências que quem conhece um pouco da história dos muçulmanos, dos judeus, né, sabe da onde que vem o Ismael e o Isaac. Quem são os descendentes desses dois filhos de Abraão? O que teria acontecido se Abraão tivesse ouvido a voz do Espírito de Deus e não ido para o Egito? Porque eu penso que semelhante ao que Deus fez com Isaac, o seu filho, né, quando ele, na mesma circunstâncias ali de fome, de crise, ele pega e pensa em ir para o Egito, mas antes de colocar as suas necessidades básicas, ele coloca a sua fé em ação e ele pergunta para Deus e Deus o direciona a cavar poços ali onde ele estava e ali ele pôde prosperar e colher 100 vezes mais aquilo que ele estava plantando. Muitas vezes as necessidades básicas nos separam, nos impedem de ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que eu quero falar que nos separa de ouvir a voz de Deus, de sermos guiados pelo Espírito Santo, é quando nós damos atenção às outras vozes. Quem são as outras vozes, né? A voz da mídia, das notícias, a voz das circunstâncias, as vozes que nos trazem distrações. O Espírito Santo, ele fala no nosso espírito, mas a nossa alma é mente, sentimentos, emoções, e conforme a gente vai alimentando a nossa alma com coisas que vêm pelo som, né, da outras pessoas, com notícias, isso pode acabar nos abalando, isso pode acabar impedindo nós de termos um tempo de qualidade com o Senhor, de tirarmos tempo para orar, tempo para meditar na palavra, tempo para jejuar. Qual foi a última vez que você fez um jejum ao Senhor? Que você se consagrou, que você tirou algo que era importante para você para fazer algo que é importante para Deus? Quanto tempo e com qual consistência nós temos nos alimentado da palavra de Deus? Sabe, Deus ele quer que nós permaneçamos firmes. Às vezes você um dia lê 1, 2, 3 capítulos, mas depois você não lê, passa 2, 3 dias sem ler a Bíblia. Nós precisamos ter consistência, nós precisamos ser perseverantes. Sabe, é melhor você ler um pedaço da Bíblia todos os dias e ir aumentando gradativamente do que um dia você ir lá e ler 5, 6, 10 capítulos e daí no outro dia você passa 2, 3 dias sem nem abrir a palavra de Deus. Sabe, é importante nós silenciarmos a voz do mundo, a voz das distrações, a voz das redes sociais, a voz das notícias e
colocar a nossa expectativa em Deus, colocar a nossa esperança em Deus. É Ele que sabe os planos que tem ao nosso respeito. E Jeremias fala que os planos que Deus tem ao nosso respeito são planos de bênção, são planos de paz, são planos de nos fazer prosperar. É isso que Deus quer, que nós nos aproximemos dele e nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é inconfundível. Quando nós ouvimos essa voz, não importa se nós estamos dentro de uma fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, mas eles estavam com Jesus. Não importa o momento que nós passamos, seja eles difíceis, sejam desafiadores, mas se nós estivermos firmados em uma palavra, nós sabemos que Deus zela pela sua palavra. Talvez não está acontecendo na hora que você quer, na hora que você deseja, assim como muitas coisas não acontecem para mim na hora que eu quero, na hora que eu desejo. Mas quando nós colocamos a confiança no Senhor, Deus, Ele supre todas as nossas expectativas. Ele tem uns planos maiores do que os nossos planos, os projetos que Ele tem para nós. Ele faz nós passarmos por um caminho que talvez somos espremidos ali, mas Ele sabe o que tem dentro de nós é precioso. Ele olha para o nosso coração. Queridos, o seu coração é precioso para Deus e Deus, Ele está tirando tudo aquilo que está em volta, que está impedido de você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso, ouça atentamente a palavra de Deus, separe tempo de oração, separe tempo para ler a palavra e separe um tempo para você consagrar pelo menos um dia na semana. Consagre um dia da semana para o Senhor. Se você não consegue fazer 24 horas de jejum, separe uma refeição. Comece com uma refeição por semana, tire a sua principal refeição da semana, a que você mais gosta, e você vai ver como que vai fazer diferença. O terceiro ponto aqui, que muitas pessoas, permitem ser separados de Deus e inconscientemente, não estou aqui para julgar ninguém, não estou falando de religião, tá? A idolatria nos separa de ouvir a voz de Deus. O que é idolatria? A idolatria, ela é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Aonde eu tenho colocado a minha confiança, aonde eu tenho colocado a minha esperança. Tem pessoas que colocam a sua expectativa, a sua confiança no trabalho. Então, o trabalho pode ser uma idolatria para essa pessoa. Tem pessoas que colocam a sua esperança, a sua expectativa em outras pessoas, num patrão, numa pessoa famosa, num relacionamento, num network, e isso também pode ser idolatria. Idolatria é quando nós precisamos ter um recurso financeiro depositado, uma reserva financeira lá para nos sentir seguros. Sabe, quando eu coloco a confiança no dinheiro, isso também é idolatria. E a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Mamon e ao Deus verdadeiro. Nós não podemos servir ao dinheiro. Nós não podemos servir às pessoas, colocando elas no lugar de Deus, como se elas fossem o nosso Deus, o nosso provedor. Nós precisamos reconhecer isso, pedir perdão para Deus por toda a idolatria. Muitas vezes, de forma inconsciente, eu já coloquei algumas coisas, eu já transformei um canal que Deus estava usando para trazer uma provisão para mim, eu coloquei aquele canal como se fosse o meu provedor, e eu estava idolatrando o canal. Inconscientemente isso acontece conosco, e nós podemos nos arrepender e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu coloquei toda a minha expectativa naquele canal. Eu transformei aquele canal de provisão em um provedor. Senhor, eu reconheço que só o Senhor é o meu Jeová Jireh, só o Senhor é o meu provedor, só o Senhor pode prover para todas as coisas na minha vida. Quando nós fazemos isso, querido, nós nos arrependemos do nosso pecado da idolatria e nós convidamos Deus para voltar ao centro, para voltar para o nosso coração, para ser o Senhor da nossa vida.
Se por acaso uma dessas 3 áreas tem te separado, tem te impedido de ser guiado pelo Espírito Santo, seja as necessidades básicas, seja as vozes que te distraem, ou seja a idolatria em alguma área que o Espírito Santo está te mostrando aí, se arrependa agora, peça perdão para Deus, volte-se para Deus, conforme Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa para esse dia, mas o Senhor diz em Filipenses 4,19 que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor diz em Efésios 3,20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Esse vídeo não chegou por acaso aí para você. Você pode pegar o seu dedinho poderoso, curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada aí, em nome de Jesus.